Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Bom, o vídeo de hoje é muito interessante. É um relato projetivo que mostra 3 trabalhos realizados pela Fraternidade dos Mundos Evolucionados aqui no Projeto Terra. 3 trabalhos realizados pelos seres que fazem parte desse projeto, que coordenam esse projeto, que nos possibilita essa experiência aqui na matéria, que eles fazem e que os humanos não têm conhecimento de que essas atividades são realizadas no plano extrafísico. Muitas pessoas vêm me perguntando acerca de terremotos, ou de tsunamis, ou eventos geológicos em geral. E a minha resposta para esta questão estará neste vídeo aqui, onde eu contarei a minha experiência que tive para descobrir as informações que vou passar. Contarei um relato de projeção semiconsciente, por vezes consciente, mas involuntário, porque não foi com a minha intenção naquele instante de realizar esta projeção. Porém, aconteceu. Inclusive, antigamente, a história que vou contar se passou em 2011. Naquela época, as minhas projeções aconteciam involuntariamente. Não era quando eu queria, ou quando... até porque eu também não conhecia nenhuma técnica para este fim. Eu tentava e a maioria das vezes que eu conseguia era quando eu não tentava. Ou quando eu tentava e desistia de tentar e ia dormir. Então aconteciam minhas projeções. Minhas primeiras projeções eram assim. Mas essa eu não tinha nem tentado e quando me dei por conta, eu estava dentro de o que eu acredito ser um veículo, por causa que eu vi a Terra lá do alto. Era uma janela oval e toda a nave, ao que me parecia uma nave, era uma sala toda branca, completamente branca. O piso eu me lembro que ele era vermelho, quadriculado. O resto tudo era completamente branco, menos essa janela. A janela também era branca, mas era um buraco oval, ao qual dava para se enxergar a Terra. Era um buraco oval grande, muito nitidamente dava para ver a Terra. Até que a imagem desta tela mudou, por isso eu acredito ser um monitor. Mas a gente sabe que essas naves, esses veículos, eles se posicionam, né? Então também poderia ser um veículo, uma nave espacial. Enfim, mas por mim era uma sala que tinha esta tela. E a tela era extremamente nítida, que a impressão que tinha até era que não haveria nem vidros e que daria para colocar a cabeça e olhar para os lados. Era a impressão que dava. Mas, daí o que foi mostrado nessa tela? Foi mostrado... em primeiro lugar eu devo situar a gente, porque foi em 2011. Foi poucos dias depois do terremoto que teve o tsunami, aquele lá no Japão, do Fukushima. Eu me lembro que no dia do acontecido, era de manhã, e eu me lembro que eu tinha sonhado, por causa que eu me lembro nitidamente do meu sonho, que eu tive aquele dia, e era com muita água. Eu me lembro que eu estava em um local alagado, onde tinha muitas pessoas passando por aquele local alagado, até que eu vi que minha cama estava boiando na água. Eu olhava para baixo e estava passando água por baixo da cama, junto com alguns entulhos e sujeira. E então eu acordei naquele dia lá. Um sonho louco, mas, né, só um sonho até então, só eu estive em algum lugar por aí, talvez, que estava acontecendo aquilo. Porém, eu não tinha relacionado, obviamente, com o acontecimento, porque eu ainda não sabia que havia ocorrido o terremoto com o tsunami. E nesta mesma manhã eu acordei, levantei da cama, não liguei a televisão, nem fui em sites de notícia, mas eu comecei a desenhar aquele dia. Vou até mostrar o desenho que eu fiz para vocês. Foi todo feito antes de eu saber o que estava acontecendo. E o desenho é esse aí que vocês estão vendo. Então, acho que depois que eu fiz o desenho, eu fui para a internet, que eu fui escanear o desenho para passar para o computador. E então eu vi que houve esse terremoto, essa tsunami lá no Japão. E foi então que eu relacionei com o sonho que eu tive. E então ficou, porque foi um acontecimento muito grande, né? Que lá foram imagens muito chocantes que aconteceram. Inclusive até tem imagens de naves que passam para resgatar. Several cities in Miyagi Prefecture. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area, obviously engulfing farms, homes. The coast of Hokkaido. The coast of Ibaraki Prefecture. The coast of the Izu Islands. The western part of the Pacific coast of Hokkaido. The waves can be more than 3 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. The meteorological agency is
those east coast of a base of 7.3 metres above normal sea level. There may well be higher spots where Mas daí então ficou no ar essa questão, né? Nós estamos ali muito próximos a uma quantidade imensa de água, né? E essas questões todas de terremoto e tudo mais, medos de que aconteça algo desse tipo. Foi então que aconteceu, dias depois, não sei quanto tempo depois, mas não foi muito depois, esta minha projeção, que vou terminar de contar agora, da janela oval, que é um monitor oval muito nítido. Que então um monitor mostrou imagens de como se estivesse vindo rapidamente a Terra, o planeta Terra, né, que estava mostrado lá do espaço. Então foi aproximando, era entre a América do Sul e a África, aquela região ali que a gente sabe que tem uma fenda tectônica. A nave se aproximou da Terra e foi em direção ao oceano, e vindo do oceano. E eu sabia que eu estava protegido ali onde eu estava, que aquilo era apenas uma tela, um monitor, tanto que não tinha vibrações, não tinha nada no ambiente. E então entrou para baixo da água essa imagem, foi indo para baixo do oceano, e estava tudo muito claro, muito nítido, muitos peixes e muitos animais marinhos, e foi descendo até onde teoricamente seria escuro, porém na imagem não estava escuro, até que lá no fundo, no que seria o fundo do oceano, tinha um buraco redondo e que era um túnel. Então essa imagem continuou dando zoom e foi para dentro desse túnel, e era um túnel perfeitamente escavado, né? Era um circular, era um túnel, provavelmente foi construído pelo formato, ele parecia ser construído, e essa imagem foi indo para dentro desse túnel, que não tinha luz no final do túnel, até que em certo momento entramos numa grande concavidade, uma caverna gigantesca, e lá tinham várias naves, vários veículozinhos, esses ovaloides, discoides, pousados por várias regiões, e outros flutuando na parte de cima da caverna, onde tinha como se fosse uma espinha dorsal, uma espinha de peixe mesmo. Só que como essa caverna era muito grande, essa espinha ia até sumir de vista, e tinha várias naves próximas dessa espinha. Então, as naves lançavam, coordenadamente, elas lançavam raios verdes em direção a essa espinha. Eu sabia tudo o que estava se passando naquele momento. De algum modo eu sabia tudo aquilo que estava se passando, o porquê era aquilo, onde era aquilo. E então, essas naves emitiam luzes para essa espinha dorsal de pedra, né, que seria, porque eu estava ciente lá no caso, não sei como que eu estava ciente, de que aquilo era o encontro de placas tectônicas. Como os continentes estão à deriva, digamos assim, né, eles, com o movimento deles, cria pressão em determinadas partes da rocha, e que quando elas se quebram, gera o tremor na superfície, né? Pode haver encontro entre duas placas tectônicas, né? Também promovendo com esse choque um tremor na superfície da Terra. Então, essas naves jogavam lasers verdes de forma sincronizada ao longo dessa espinha dorsal de pedra, e elas iam se desaparecendo, iam desmanchando aquela rocha, e de forma que eu sabia que estava aliviando a pressão que existia lá no interior da Terra, que viria a causar um terremoto. Ok, foi com isso que eu vim perguntar ao meu mentor, tempos depois, se aquela minha visão que eu tive, se essa minha interpretação, porque eu tinha certeza do que eu estava vendo, estava correta. E mais do que isso, Equinas falou que existem equipes que são especializadas e encarregadas de fazer com que essa atividade geológica na Terra seja controlada para não estragar as organizações humanas. E se não fosse esse trabalho realizado por eles, já haveria tido grandes terremotos na Terra. E que eles fazem isso então, eles criam vários terremotos menores para dissipar a energia em várias parcelas, digamos assim. Com isso, e naquele dia ele disse também, que é para que não nos preocupemos com eventos tectônicos, por causa que são controlados por eles. Que vai acontecer, que pode acontecer, que acontece, é claro que acontece. Porém, até esses eventos geológicos são controlados pela fraternidade e por todos aqueles seres que gerem todo o projeto Terra. Então, eles sabem o que é melhor e o que não é melhor. Então, não devemos nos preocupar, porque esses eventos não são eventos do acaso que acontecem. Na verdade, são eventos geológicos da Terra. A gente sabe que a Terra está passando por período de mudança de energia, e essa mudança de energia, se não há uma mudança que acompanhe de consciência dos humanos,
essa mudança provoca convulsões, digamos assim, na Terra, né? Porque ela vai se remexer para atingir também uma nova vibração, e com isso acontecem esses eventos geológicos. Porém, são controlados esses eventos pela fraternidade, então eles controlam absolutamente tudo que se passa aqui no nosso projeto. Então, se eventualmente tiver algum desses eventos, eles fizeram de tudo para minimizá-lo e deixá-lo da melhor forma possível, ou até mesmo eliminá-lo, transformando em vários tremores. E eles dizem que, se for o caso, um dia, um dos eventos tectônicos ser muito grande e não puder ser dissipado em vários outros e precisar haver algum maior, eles cuidarão para que seja em dias de feriado, que a população esteja em casa, e que eles fazem todo um plano onde, juntamente com os mentores de todos os seres encarnados, organizam para que a pessoa esteja em determinado local, na determinada hora do evento, a qual estaria em local seguro, né? As pessoas que não necessitam passar pelo evento, mas que tudo isso é absolutamente controlado por eles e que não devemos nos preocupar. Foi a mensagem dele. A outra coisa que ele falou também é que não só os terremotos são controlados, são amenizados, mas também eles limpam e purificam os nossos lençóis freáticos, porque segundo eles estariam muito cheios de agrotóxicos e de produtos químicos que são usados por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de lavoura, e com a chuva ela é levada para o lençol freático juntamente com a água da chuva, são levados para os lençóis freáticos e contaminam muitos milhões de litros de água, e que eles fazem esse trabalho silencioso de purificar também os lençóis freáticos da Terra. E outra coisa também que ele falou que eles fazem é purificar o ar. Até vi uma vez um vídeo na internet que tinha uma espiral muito grande sugando o ar. Eu não sei se é verdade aquela imagem, mas me lembrou quando ele falou isso, que eles purificam também o ar da atmosfera da Terra, de algumas substâncias aí, que inclusive são jogadas por alguns aviões. Mas enfim, pessoal, essa é a minha mensagem de hoje. Quanto a previsões e premonições de tsunamis ou terremotos no Brasil ou em algum lugar, é muito fácil prever isso, né? Porque o Brasil, por mais que ele não tenha placas tectônicas nele, por exemplo, no Nordeste, a 1094 km do Nordeste, existe uma placa tectônica de atividade muito baixa, né? Porque é uma placa normal dela ser de atividade baixa. Ela dá terremotos de 2 a 5,5, 6 graus de magnitude. E muito profundo, que não gera tsunamis e coisas do tipo. E ela periodicamente trabalha, né? Ou seja, ela não acumula energia. Mas tem gente que faz premonições ou previsões de que possa haver um tsunami no Nordeste. Porém, é muito fácil prever isso, porque se acontecer, a pessoa é consagrada, como previu o acontecimento. Mas se não acontecer, nem vão lembrar mais, então não tem problema. Então é muito fácil fazer esse tipo de previsão. E eu digo para vocês que não se preocupem e que, se algo acontecer, vocês estarão no local adequado na hora do incidente e não haverá problemas maiores. De qualquer forma, é que Ignaz diz que não devemos nos preocupar. Vamos à nossa pedra do dia. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Viram como nossa família está crescendo bastante? Estamos chegando na casa dos 10 mil entes nessa maravilhosa família aqui do canal. Tenho certeza que virão muitos assuntos muito interessantes. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!